Olá, meus amados, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com mais um discipulado, mais uma vez estudando aí o livro de Tiago, passo a passo, vendo cada versículo, vendo cada texto, cada parte do texto deste livro tão maravilhoso, tão completo, tão útil para o nosso amadurecimento espiritual, para o nosso crescimento, né? E eu creio que você já está aprendendo bastante, amadurecendo bastante, e já não é mais o mesmo que era quando iniciou esse estudo, né? Se você está praticando aquilo que está aprendendo e estudando junto comigo, né? E hoje nós vamos continuar o estudo deste livro tão maravilhoso. Ainda estamos no primeiro capítulo e hoje nós vamos ler os versículos do 22 ao 25. Então você que está com a sua Bíblia aí, eu creio nisso, né? Amém? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, para estudar a Bíblia comigo, vendo cada versículo. Não esqueça seu caderno, sua caneta para anotar qualquer coisa que você achar importante. Dúvidas, mande para mim, comenta aí, qualquer coisa boa, um testemunho, algo que está acontecendo com você nesse discipulado, por favor, me envie o seu comentário, amém? Não deixe de compartilhar, de curtir e de ajudar que outras pessoas possam ter esse estudo em suas casas, no seu celular, no seu tablet, da forma que for, para aprender e crescer em Deus, amém? Vamos lá então? Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim, versículo muito conhecido de muitas pessoas, né? Diz assim então, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Vejamos então o que a gente pode aprender desses versículos. Em primeiro lugar, uma forma mais clara que eu vejo de entender este texto é usando de um exemplo simples e bem claro de uma realidade dos nossos dias na vida de todo crente. Escute isso e reflita comigo. Quantas vezes você, que está me ouvindo aí, ouviu uma palavra no culto domingo e se esqueceu dela na segunda? Quantas vezes? Quantas vezes apenas no acordar na segunda-feira já nem lembramos mais o que ouvimos na palavra no último culto, no domingo à noite? Quantas vezes? Comigo, diversas vezes isso aconteceu. Talvez tenha acontecido com você também. Quer outra pergunta? Quantos de nós esquecemos até o texto referido já no caminho para nossas casas? Às vezes no carro mesmo a gente já nem lembra o texto que foi lido durante o culto. Que coisa isso, né? Mas o que a gente pode entender disso? Aqui está a resposta do porquê isso acontece e o porquê do exemplo do homem se ver no espelho e quando sai, logo esquece o que viu. É muito claro, queridos. Olha só. É interessante que quando nós nos olhamos para o espelho, é a nossa própria imagem que nós vemos. E assim mesmo podemos esquecer o que vimos se não olharmos com atenção. Se você passar corrido por um espelho e você apenas observar você de qualquer jeito, não será claramente que você irá ver você. É ou não é verdade? Às vezes no shopping, por exemplo, nós passeamos no shopping e às vezes alguns deles têm espelhos espalhados por dentro do shopping. Aí você passa aquela, pelo espelho, você dá aquela espiadinha de canto de olho, você dá uma olhadinha para ver como é que você tá, mas não é a mesma coisa que você parar e realmente se olhar no espelho. As mulheres que o digam. Não é a mesma coisa que você ir lá pro banheiro e parar na frente do espelho e se ver claramente. Então a Bíblia, quer dizer, nós podemos entender dessa forma. Ela deve ser lida como um espelho. Que negócio louco é esse? Você precisa se ver nela. Estudá-la como se ela estivesse, e de fato está, falando com você diretamente. Como assim, pastor? Se você ler a Bíblia apenas pensando no que o irmãozinho tal deveria ouvir, no que o pastor tal deveria fazer, se você ler a Bíblia pensando, poxa, isso aqui é para o meu filho, isso aqui é para minha mãe, isso aqui é para o tio, isso aqui é para o cachorro, não importa. Sabe, se você ler a Bíblia dessa forma, você tende a esquecer aquilo que leu. Agora, quando você lê a Bíblia como um espelho, tentando ver você mesmo ali, tentando aprender com o que está ali, trazendo aprendizados para a sua vida, para forjar o seu caráter, para mudar a sua maneira de pensar sobre as coisas, a sua maneira de viver, então você começa a gravar, você começa a entender ela, você começa a realmente trazer para dentro de você e gravar na sua memória aquilo que você está lendo e estudando. Agora, para que o que ela diz surta efeito de transformação na sua vida, queridos, ou produza algum fruto em você, é preciso que seja dada a ela a atenção devida e também a obediência devida.
Muitas vezes nós não lembramos na segunda-feira do que ouvimos no domingo, porque não demos atenção àquilo que ouvimos, porque estamos distraídos pensando nos problemas lá fora, pensando na criança que estava correndo no culto, pensando no pregador que estava pregando, sabe? Pensando em diversas coisas ao invés de dar atenção àquilo que estava sendo dito. E pior, muitos de nós também não conseguimos ver o efeito da prática, o efeito que essa palavra poderia gerar em nós porque não obedecemos ela. Às vezes ouvimos palavras tremendas, maravilhosas no domingo, dizemos glória a Deus, aleluia, e que coisa maravilhosa aquilo que ouvimos, que revelação tremenda, mas não conseguimos desfrutar dela, não conseguimos fluir naquela revelação porque simplesmente não obedecemos aquilo que aprendemos, não colocamos em prática aquilo que foi dito. Você pode ouvir uma palavra linda, maravilhosa sobre fé, mas se no outro dia você acordar descrente, aquela palavra não vai surtir efeito na sua vida. Se no outro dia você acordar duvidando das circunstâncias, duvidando do que Deus poderia fazer na sua vida, aquela mensagem não vai surtir o efeito que deveria surtir na sua vida. Entende isso? Então precisamos ouvir com atenção e obedecer. Ler sem obedecer, queridos, é inútil. Mas para obedecer é preciso antes entender. E para isso tem que abrir o coração e crer que esta palavra que você está lendo ou ouvindo vem de Deus e não é para condenar, mas para libertar. Assim que você decidir praticar o que ela ensina. Então, quando você ouve uma mensagem ou você lê a palavra de Deus, você precisa entender. Claro que importa obedecer, mas ninguém consegue obedecer algo que não entende. Ou obedecer da forma correta se você antes não entender. Então, você precisa entender aquilo que você está lendo ou ouvindo para que você consiga obedecer de maneira clara, de maneira correta. E então, essa obediência vai transformar a sua vida, vai gerar em você a vida que Deus quer gerar. Vai produzir fruto na sua vida, né? Mas não esqueça que você precisa crer que essa palavra é do Senhor. Você precisa crer que é a palavra de Deus. Quando eu converso com um descrente, a primeira coisa que eu pergunto, cara, você crê na Bíblia? Porque se a pessoa diz, não, eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, então complica muito você falar de Jesus se a pessoa não crê que a Bíblia, que é o nosso fundamento, que é aquilo que é a nossa base para a nossa fé, se a pessoa não crê que essa base, que esse fundamento vem de Deus, complica muito você falar do Senhor, porque tudo que sabemos a respeito de Deus, se não for por um momento aprendido na intimidade, no secreto com Deus, foi da palavra que aprendemos, porque cremos que essa palavra é a palavra de Deus. Então você precisa crer para que ela possa gerar em você libertação, liberdade, não condenação. Quando você lê a Bíblia e começa a se condenar, se criticar demais, se achar indigno demais, se você começa a se achar incapaz demais, a ponto de querer desistir, isso não é o Espírito Santo, isso não é Deus que está fazendo essa obra, mas é o inimigo usando a própria palavra para condenar você. Agora você entende que não é capaz, entende que sem ele você não consegue, que é muito difícil, mas que com o Espírito Santo você pode chegar lá, então você vai encontrar liberdade. Amém, queridos? Então, somente praticando, sem duvidar, sem rebater com achismos e conceitos pessoais, é que veremos o poder que existe na palavra de Deus de tornar livres. Quando não duvidamos, quando não rebatemos a palavra com nossos achômetros, é que então nós podemos desfrutar da liberdade que a palavra de Deus gera em nossas vidas. Com isso em mente, queridos, sempre lermos ou ouvirmos a palavra de Deus, que seja com atenção devida e tendo posteriormente a isso o exercício da prática. Que a partir de hoje, do que você está ouvindo agora, quando você ouvir a palavra num culto, quando você ouvir uma palavra no YouTube, por exemplo, quando você ouvir uma palavra em áudio, ou quando você estudar, ler a Bíblia, faça isso com atenção, mas procure para que você entenda e após entender, pratique ela. Porque assim você não esquecerá mais e ainda melhor, você vai desfrutar do efeito positivo que ela trará na sua vida. Amém, queridos? Então você pode fazer 200 aulas teóricas na autoescola, não é verdade? Mas se não pegar um carro e praticar o que aprendeu, você nunca sairá dirigindo com segurança, responsabilidade e cuidados necessários para impedir que você ou qualquer outra pessoa tenha problemas sérios. Essa é a verdade. Se você vai lá na autoescola e tem ali 200 aulas teóricas, mas se você não praticar, querido, e derem um carro para você, muitas pessoas, além de você, correrão perigo. A mesma coisa é a palavra de Deus. Você pode saber toda a teoria, mas se você não praticar ela,
ela não vai surtir o efeito na sua vida, ela não vai transformar você e nem gerar vida naqueles ao seu redor. Então, mesmo que se dá com o conhecimento e exercício ou prática da palavra de Deus. Não basta ouvirmos, como o texto nos ensinou, sejam praticantes e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tem gente que se engana que apenas ouvir a palavra no culto é o bastante, tem gente que acha que apenas ir aos cultos é o bastante, tem gente que acha que simplesmente ouvir um áudio de uma palavra é o bastante. Não, você precisa entender e praticar, obedecer, para que isso gere em você vida. O versículo 25 diz: mas o homem que observa atentamente, com atenção, a lei perfeita que traz a liberdade, ele persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, olha a promessa, será feliz naquilo que fizer. Seja o que for que você fizer, você será feliz, você será vitorioso, abençoado, você irá conquistar, simplesmente por obedecer, por dar atenção à palavra, por ouvi-la e praticá-la. Amém, queridos? Espero poder ter trazido à luz o seu entendimento de algo tão necessário para nossas vidas, que é não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. E praticando isso que eu acabei de dizer, você não vai mais esquecer da palavra que você ouviu no domingo, já na segunda-feira. E melhor, você nem vai esquecê-la mais, se você simplesmente já sair do culto praticando ela, refletindo sobre ela. E lembre-se, a Bíblia é um espelho. Não é uma palavra de condenação para alguém, não é uma palavra onde você aponta o dedo, onde você enxerga outras pessoas. É um espelho, você enxerga você mesmo. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, eu te louvo, te glorifico e te agradeço por mais esse estudo, Senhor, prático e objetivo. Que o Senhor conceda luz ao nosso entendimento, graça para nossas vidas e que aquilo que aprendemos, ouvimos do Senhor nessa noite, nesse dia, possamos praticar em nome de Jesus. Que daqui por diante nossas mensagens que ouvimos em nossos cultos ou em nossa casa, ou ao estudar e ler a palavra, que a gente possa não só gravar em nossos corações, mas obedecer, entender, praticar. Eu oro pela vida de cada um, de cada uma que está comigo nesse estudo, que está comigo nesse discipulado. O Senhor os abençoe, enchendo de entendimento, de graça, e que esse discipulado perpetue e alcance muitas outras pessoas para a glória do Teu nome, Pai, gerando vida e salvação. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Meu coração está alegre por poder estudar a palavra com você, por você estar aí junto comigo fielmente aí nesse discipulado. E vamos lá, firme e forte até o fim, amém? Na próxima semana, convida mais alguém para estar junto com você, fazendo esse discipulado, e juntos vamos amadurecer em Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até a próxima semana, um grande abraço.